E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Botafogo, porque o Botafogo tá com duas novidades, né? Uma adição e uma subtração no grupo. Né? A adição, a contratação do meia japonês Honda, que chegou ao Brasil na sexta-feira, já havia sido anunciado já na outra semana, mas chegou ao Brasil na sexta-feira e deve se integrar ao elenco nesta semana. E a gente vê como é que tá as condições físicas dele para quando ele vai estrear. E a subtração, né, foi a saída do Alberto Valentim, o técnico que foi demitido após a derrota por 3-0 para o Fluminense, né? Muito botafoguense até me mandou mensagem perguntando o que eu achava da contratação do Honda, tudo. Eu nem tinha certeza se ia fazer um vídeo ou não, né? Mas daí veio a saída do Valentim, daí já ficou um pacote. Acho que não tem motivos aí para falar do Valentim. E eu acho que no final das contas o Botafogo tem que pensar na contratação desse técnico, do substituto do Valentim, considerando que tem como um de seus principais jogadores para a temporada o Honda. Então uma coisa tem muito a ver com a outra no final das contas, né? Vamos ao Honda primeiro. Do ponto de vista técnico, eu não achei uma contratação espetacular, não. Eu acho que o Honda ele tem talento muito grande. Acho que no seu auge, no CSKA e mesmo no Milan, ele jogaria no futebol brasileiro com sobras ali, sendo um jogador de destaque. Não seria o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas seria um bom jogador do Campeonato Brasileiro. Ele tem habilidade, ou tinha habilidade, né? Tinha muita habilidade, pega muito bem na bola, então é um jogador bom para articular a jogada, distribuir o jogo e para eventuais chutes fora da área, cobranças de falta, né? Nesse tipo de lance pontual também. E acho que cairia muito bem no futebol brasileiro. Agora o Honda de hoje já é um Honda de 33 anos que vem sentindo um pouco a idade chegando. Ainda que 33 nem seja, nossa, como ele é super veterano, mas ele teve uma queda de rendimento razoável nos tempos para cá. Ele teve uma passagem, depois do Milan ele vai para o Pachuca do México, e mesmo no Milan ele já tem uma queda ali, né, na última temporada dele. Depois ele vai para o Pachuca do México, tem bons e maus momentos no Pachuca. Ele faz uma quantidade razoável de gols, algumas assistências, mas ele acaba nem se firmando. Vai para o Melbourne Victory da Austrália, depois tem uma passagem relâmpago no Vitesse da Holanda e acabou não se consolidando na Holanda e no México. Eu não vou nem considerar a Austrália, porque é um outro nível, um outro universo. Às vezes ele também está com outra cabeça quando está lá. Não dá para considerar muito. Mas o futebol da Holanda e o futebol do México tem alguns parâmetros que a gente pode ter em relação ao nível técnico do futebol brasileiro, do futebol que se pratica no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um jogador que, em princípio, não vem para ser um super craque do campeonato, não é. Acho que, por exemplo, o impacto dele no Botafogo não vai ser o impacto que o Seedorf teve, né, há uns anos, quando o Seedorf até ajuda a levar o Botafogo a Libertadores e a um título estadual. Agora, o que eu acho que o Honda pode ajudar? O Honda ele já não tem mais aquela velocidade de antes, então a mesma habilidade dele já fica um pouco mais limitada, porque a rapidez das ações não é tão grande assim, mas ele ainda é um jogador que pega bem a bola, tem visão de jogo, pode dar lançamentos, então ele pode ser um jogador que às vezes dá um extra de talento num time que tem tão pouco talento, né? Então talvez pensar um Honda para um dos times que pensem em brigar no topo da tabela do brasileiro, talvez ele não se encaixasse, mas no Botafogo, que é um time que está com tanta limitação, um time que está tentando trabalhar ali na conta do chá, esperando lá o projeto de Botafogo SA ir para frente ou não, tudo. Enquanto o Botafogo está nisso, acho que um jogador como ele pode ser muito útil. É um jogador que no final das contas, se ele jogar a temporada inteira, tudo, sem lesões, ele é capaz de ter momentos decisivos em que ele ajude o Botafogo a conquistar pontos importantes ali numa briga que o Botafogo fique do meio para baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então acho que nisso pode ajudar. Não acho que é uma contratação espetacular, não muda significativamente o patamar técnico do Botafogo, mas pode, num cenário ideal em que as coisas ser fundamental em momentos decisivos. Por exemplo, um lançamento num contra-ataque que acaba gerando um gol importante, numa cobrança de falta naquele jogo amarrado. Esse tipo de lance ele pode acabar sendo fundamental aí para o Botafogo. Agora, isso não muda nada o marketing todo que o Botafogo tem feito. Eu acho sensacional, até como descendente de japoneses. Eu fico pessoalmente feliz em ver
uma torcida de um grande clube brasileiro festejar tanto a chegada de um jogador japonês sem ter preconceitos, que é muito comum haver preconceitos, sem tratar japonês, o termo japonês como se fosse sinônimo de jogador ruim, porque era um termo que se usava antigamente, né? Falar que quando o time tinha um jogador ruim, falava, são 11 japoneses, era um termo muito comum há uns 15, 20 anos. Então, espero que dê certo, e acho que a torcida do Botafogo tem motivos, no final das contas, é um jogador que pode entregar algo a mais. Eu acho que o Honda, ele pode se inserir, se ele não tiver lesões, então se ele conseguir jogar bem a temporada, ele pode se inserir num contexto parecido com o do Nenê, do Fluminense. Tudo bem que hoje não é um bom dia para falar isso, porque o Nenê jogou demais. Tem jogado muito bem neste ano e jogou demais contra o Botafogo ontem. Mas pensando no Nenê do Fluminense já desde a temporada passada. Então, é um jogador que você não pode contar com ele sempre, mas em alguns momentos ele pega na bola de forma diferente, ele tem ainda um talento a mais que a média do resto do time, e por isso às vezes ele é importante. Ele pode resultar num passe, num gol ali que é importante para um time que está com limitações. Então acho que o Honda pode se inserir num contexto parecido com o do Nenê no Fluminense. Então, se a torcida do Botafogo acha que esse era um tipo de jogador que estava precisando, porque esse time do Botafogo realmente está muito ruim nesse começo de ano, tem mais reforço aí para ser apresentado, mas no geral ainda o Botafogo está muito ruim. Esse começo de temporada é horroroso, estreia na Copa do Brasil complicada contra o Caxias, a campanha no Carioca aí na Taça Guanabara muito ruim também. Então acho que a torcida do Botafogo pode festejar e que ajude a criar um ambiente para que o Honda consiga desenvolver esse futebol dele, que ele se motive, que ele consiga estar num ambiente agradável e que ele não se contunda. Agora, daí vamos ao técnico. Eu acho que o trabalho do Alberto Valentim no Botafogo não tinha muito futuro. Aliás, eu até achava que não tinha muito futuro no final da temporada. O Alberto Valentim acaba terminando o ano com o Botafogo, um ano que o Botafogo escapa do rebaixamento com algum susto, né? Daí no final consegue umas vitóriazinhas lá que faz com que o time se veja com tranquilidade nas 2 últimas rodadas, mas teve um susto forte, e se não viu o futebol evoluir. Teve um jogo muito aguerrido contra o Flamengo, tudo, mas acho muito pouco. Acho que aquele Botafogo podia entregar mais, e acho que o começo do trabalho do Barroca foi uma prova disso. O Botafogo naquele momento entregou mais. Tudo bem que depois o próprio trabalho do Barroca tem uma queda, o time tem deficiências ofensivas muito grandes e até por isso o Barroca cai, mas acho que o Botafogo podia ter entregado um pouquinho mais. E o técnico que chega agora ao Botafogo tem que considerar que não só o time é muito limitado, mas talvez tem que um técnico que pense em montar o time considerando que tem um jogador talvez que possa fazer uma diferença no lance isolado, que é o Honda, né? Por exemplo, o Honda, não dá para imaginar um Botafogo marcando, eu sei que seja um time de marcação de saída de bola, que marque alto, marque saída de bola do adversário, tudo. O Honda não vai fazer esse papel, ele não tem nem fôlego, e nem é bom que ele se faça isso com ele, porque corre o risco de você arrebentar o jogador e ficar sem ele, né? Então o Botafogo talvez não seja um time que possa fazer pressão tão alta, ou se fizer, talvez considere que o Honda não participe desse trabalho, então de repente posicionar o Honda em alguns momentos como uma espécie de segundo volante, fica um pouquinho mais atrás para que tenha esse combate e depois ele avance para preencher o espaço, mas que ele não fique nessa correria correndo atrás de bola de lateral para zagueiro, de zagueiro para goleiro. Não vai dar para fazer isso. Agora, o Honda é um jogador que, por exemplo, distribui bem o jogo, toca rápido, tem visão de jogo, tem lançamento. Pode ser, por exemplo, um time que fica atrás e sai em contra-ataque, né? Um Honda, por exemplo, até ao lado do Cícero, que também é um dos melhores jogadores do Botafogo. O Cícero atua um pouco mais atrás, mas eles ficariam próximos um ao outro no campo, e também é um jogador mais experiente. Talvez esses dois possam formar uma dupla que seja ensaiado, por exemplo, jogadas de contra-ataque, situações de contra-ataque, que use os dois como ponto de partida para isso, para depois lançar os jogadores mais rápidos que pudessem avançar, alguma coisa assim.
Então, o técnico que o Botafogo contrate talvez tenha que considerar isso. O Botafogo, de repente, considerar um técnico que tem essa característica. Porque se o Botafogo ficar marcando alto, vai arrebentar o Honda. E, além de tudo, acho que não tem talento para isso. E, pegando aí no Botafogo do ano passado, o que mais dava angústia no torcedor do Botafogo era como o time ficava com a bola no pé e não chutava. Isso desde a época do Barroca, mas também com o Valentim. Um time que ofensivamente é muito fraco, tem muitas dificuldades de criar situações de jogo, de gol, fica com a bola no pé e não consegue criar, não consegue chutar. O Honda pode acrescentar isso, né? O Honda é um jogador que pode dar um passe um pouquinho melhor, um passe um pouquinho mais agudo, com uma visão que abra um pouco mais o jogo e permita ao atacante que recebe a bola finalizar, né? Então tem que saber trabalhar bem com ele, e tem que de repente montar um time que gire em torno dele. Acho que um time que, por exemplo, seja muito operário naquela questão do time que tem muita determinação na marcação, mas que, por exemplo, permita ao japonês ter um pouco de liberdade para receber a bola e sair rápido quando o time recuperar. Esse tipo de coisa. É uma escolha importante que o Botafogo tem que fazer, não tem que fazer precipitado, até porque agora com a eliminação da Taça Guanabara, passou de fase na Copa do Brasil, tem um tempinho ali até voltar a jogar para pensar no que fazer. Antes até ter um próximo, um outro jogo decisivo, tem um tempinho para pensar o que fazer e tem que pensar bem. Também não pode contratar técnico caro, porque o Botafogo não tem condições para isso, então esse também é um problema. E, de repente até pegar ou um técnico que se disponha a ganhar menos só por carinho ao Botafogo ou porque está querendo se reposicionar, está vendo ali uma oportunidade, ou eventualmente até contratar um técnico novo mesmo e assumir, olha, estamos contratando um técnico novo porque ele é o melhor técnico que a gente consegue contratar com o dinheiro que a gente tem. Ficar contratando o grife não vai dar certo. O Alberto Valentim é um sinal disso. Acho que foi uma escolha ruim no Botafogo na época. O Valentim já não vinha fazendo um grande trabalho no Avaí e acabou não melhorando muito a situação no Botafogo. Conseguiu adiar o rebaixamento ali e tudo, mas tem que tomar cuidado para que realmente, na verdade, ele tenha escapado do rebaixamento e não adiado o rebaixamento, porque o ano do Botafogo, se o negócio da SA não andar rápido, talvez seja mais um ano ali complicado para o Botafogo, e talvez muito botafoguense já esperava um 2020 um pouco melhor, talvez fique só para 2021 isso. Tá? Mas é isso, então, se vocês gostaram, dá um joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e até mais.